por este momento que o Senhor separou para as nossas vidas. Eu coloco diante de Ti a Tua filha, Senhor Deus. Pai, tudo aquilo que tem queimado no coração dela, capacita ela a compartilhar conosco, Pai. Capacita ela a repartir este pão fresco com nossas vidas, ó Deus. Pai, nós te damos a liberdade de trabalhar em nossos corações, em nossas mentes e em nosso caráter, através da vida da Tua filha, Senhor Deus. Usa ela, Pai, com poder e autoridade. Usa ela com ousadia, em nome de Jesus. Paz do Senhor, igreja. Parece que eu tô tendo um mini infarto toda vez que eu subo aqui. Eu penso assim, aí eu tomo meu remédio de ansiedade. E aí eu não, né? Mas dá tanto medo. Som. Eu queria falar sobre caráter. Eu queria que você abrisse Jeremias, capítulo 17. Capítulo 17, do versículo 5 a 10. Vou orar de novo. Pai amado, que o Senhor possa falar conosco, ó Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento para a Tua palavra, para o Teu querer. Pai amado, que o Senhor ministre em cada coração que está ouvindo essa palavra essa noite, ó Deus, que Tu tenha misericórdia de cada um de nós, ó Deus. Nós sabemos o quanto somos falhos e pecadores e o quanto nós necessitamos de Ti, ó Deus, o quanto nós necessitamos da Tua ajuda, do Teu socorro. Então, que Tu possa estar presente na nossa vida, Pai, que Tu possa estar presente aqui nesse momento, Espírito Santo, que Tu possa liberar palavras para o Teu povo, Senhor, que Tu fale através de mim, porque por mim mesma eu não tenho nada de bom para falar, ó Deus, eu sou falho, eu sou pecadora, mas a Tua palavra é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz, a Tua palavra muda, a Tua palavra transforma, a Tua palavra gera coisas que eu jamais poderia gerar. Tu, ó Espírito Santo, gera vida, Tu gera coisas que eu jamais poderia gerar, Senhor. Então, que Tu possa vir agindo em cada coração, ó Deus, em cada vida, e que Tu possa mover, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se preocupa nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um
segundo os seus caminhos e segundo os frutos de suas ações. Aqui no versículo 5, fala: maldito o homem que confia no homem. Por muito tempo eu entendi que isso era maldito o homem que confiava em outro homem. Hoje eu entendo que não é só isso. E faz da carne o seu braço, mas é aquele que confia em si mesmo também. Nós não podemos fazer da nossa carne ou de outra pessoa o nosso refúgio. A gente não pode viver de muleta, escorado em outras pessoas, escorado na força do nosso próprio braço, porque na força do nosso próprio braço a gente nunca vai conseguir obter nada. A gente nunca vai conseguir obter nada de forma nenhuma. E nem escorado em outras pessoas, nem na nossa carne e nem na carne alheia a gente consegue alguma coisa. Deus fala isso: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, porque a partir do momento que ele está confiando e colocando a dependência dele em outra coisa, ele aparta o coração dele de Deus. Então, Deus aqui ele fala: maldito aquele que aparta o coração dele de mim. Maldito é aquele que aparta o coração dele do Senhor, que coloca as forças dele, a esperança dele, a energia dele em outra coisa que não seja ele. A nossa confiança ela tem que estar somente e permanentemente no Senhor. Eu anotei aqui a tamargueira. Ela é uma árvore que vive em lugares desertos, secos e inabitáveis. E assim é o homem que confia em si mesmo, e assim é o homem que confia no próximo. Ele não prospera em seus caminhos. Muitas vezes temos poucos resultados em áreas da nossa vida, ou em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes a gente até vem na igreja, a gente até busca e a gente não vê resultado. E é porque a gente tem se escorado em outras coisas que não é Deus. A gente tem buscado outras muletas. Porque a gente não obedece verdadeiramente a palavra. Uma coisa que eu queria frisar aqui, de muito importante, é isso, é a obediência. Porque a obediência, ela nos mostra se a gente realmente está confiando nele. Em Jeremias 17:8 fala: porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se preocupa e nem deixa de dar frutos. Aqui ele fala que a obediência, ela nos leva, por mais que a gente esteja passando por um momento difícil, em momento nenhum a nossa folha vai ficar totalmente seca, em momento nenhum vai ter uma sequidão, a gente precisa se preocupar com isso, porque o Senhor, ele vem nos suprir. Ele vem nos suprir. Só que para isso a gente precisa ter o nosso coração nele. A gente precisa confiar nele. A palavra fala: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor e cuja esperança é Ele. A nossa esperança tem que ser Ele, a nossa confiança tem que ser nele. E é na
achei maravilhosa a pregação da Fabiana domingo, que ela falou sobre família, que ela falou sobre Davi, sobre o relaxo dele como um pai, porque a importância da gente como pai e mãe tentar ensinar a obediência para os nossos filhos é uma coisa muito importante. A gente como pai e mãe tentar ensinar um caráter nos nossos filhos, tentar ensinar eles assim, a ter um caráter de Deus. E não só pai e filho, mas o marido, a palavra de Deus fala que o marido ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então eu acredito que faz parte do papel do marido também, muitas vezes, instruir a esposa em algumas coisas. E vice-versa, porque a gente é um pelo outro, a gente é uma só carne, então a todo momento a gente está junto. Então não tem pessoa aqui que me conhece mais que o Fernando, e não tem pessoa que conhece mais ele do que eu. Então muitas vezes eu falo, Fer, olha isso daí. Pode até fechar a cara, mas ele entende que eu estou falando para ele, e muitas vezes ele fala isso para mim. Ele briga muito comigo por causa da língua. Vamos, ela fica aqui calada, vamos fechar a boca. Só Deus, eu preciso aprender, mas eu chego lá. Mateus 10:16. Está escrito. É essa palavra que eu queria pregar. Eu queria sobre obediência, mas eu queria chegar nisso. Mateus 10:16 está escrito: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Nós temos que ser manso e cuidadoso, né? A palavra de Deus fala. Sede prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. Nós temos que ser mansos e cuidadosos, renovados e convertidos pela graça de Deus. Mas nós não podemos ser ingênuos, porque o lobo tenta a todo momento devorar. E a palavra dele é clara: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Nós somos as ovelhas. Mas a gente tem que ser ovelha obediente. Por que a gente tem que ser ovelha obediente? Porque se a gente for uma ovelha obediente, a mão do Senhor vai estar sobre nós. Aquela palavra lá que fala, o Jeremias 17:8, que ainda que tiver na sequidão e coisa e tal, Deus vai guardar. É exatamente nesses momentos. Eis que vos envio como ovelhas em meio a lobo. Se você é uma ovelha obediente, ainda que em meio aos lobos, Deus vai estar te guardando. Mas se você tiver um caráter de ovelha, se você tiver um caráter do lobo no meio de lobo, você só vai ser mais um. O lobo, ele tenta devorar tudo que está à nossa volta. Ele tenta devorar a nossa vida, a nossa sanidade, a nossa estabilidade, a nossa comunhão, o nosso relacionamento com pessoas, o nosso relacionamento com Deus. O lobo devora tudo. E nós somos ovelhas, é como se nós fôssemos presas no meio desses lobos. Por isso que a gente precisa estar atento e vigiar. A gente precisa estar atento e vigiar. Em Mateus 26, está escrito: vigiai e orais para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso a gente tem que estar constantemente vigiando e orando para que o Senhor esteja nos guardando. E a gente tem que ter um caráter de obediência a Deus.
Em Filipenses 4, 8, 9, não precisa abrir, mas ele fala do caráter cristão, de como é o caráter cristão, e fala tudo que é verdadeiro, respeitável, puro, justo, amável, de boa fama, virtuoso, digno de louvor. Coisas muito simples, mas é uma essência para a gente ter um caráter cristão. E uma consequência da regeneração, de uma vida com Deus, de andar nos caminhos de Deus. A importância disso. É muito lindo a gente entender isso. Mas uma coisa que eu queria muito que você entendesse também é que nem todo mundo na igreja vem para a igreja para querer ser ovelha. Isso é muito triste. Mas o joio cresce no meio do trigo. E o lobo está do lado da ovelha. E o que vai diferenciar uma coisa e outra é o nosso caráter. É a forma que a gente se porta. Está todo mundo sentado. A gente olha para todo mundo tem carinha de santo. Todo mundo uma gracinha, uns amorzinho. Mas a palavra de Deus fala que Deus... gracinha. Mas a palavra de Deus fala que Deus sonda o nosso coração. Ele conhece o mais íntimo do nosso ser. Eu posso estar aqui em cima e eu posso ser um lobo disfarçado em pele de cordeiro. Tem tantos, né? Deus tem ministrado tanto isso no meu coração, que tem tanto lobo com pele de cordeiro em cima do altar. Sabe por quê? Porque a ovelha é mais manipulável. Porque a ovelha é obediente. Sabe, a ovelha você manda e ela obedece. Lucas, pega um copo d'água para mim, fazendo um favor. Isabela, pega ali o sapato. Põe em cima da cadeira. Natália, só tira a blusa dela aí pra mim. Obrigado. Você entendeu? Nós somos assim. Quem tem o coração de ovelha é obediente. Quem tem o coração de ovelha é obediente. E muitas vezes isso nos prejudica. Porque a gente não pode ser cego. Por isso que fala. Deixa eu voltar aos 10 também. Sede prudentes como as serpentes. Por isso que Deus fala isso. Por isso que Deus fala que a gente tem que ser prudente. Por isso que Deus manda a gente orar e vigiar. Por isso que Deus fala que a gente tem que prestar atenção, que a gente tem que ser um bom conhecedor da palavra. A palavra de Deus fala que no final dos tempos surgiriam muitos falsos profetas. Como que eu vou saber discernir quem é um falso e quem é um verdadeiro se eu não conheço a palavra? Se eu não tenho intimidade com o Espírito Santo, que é aquele que me faz entender a palavra. Teologia, é muito bom ter teologia, mas tem várias linhas de teologia, tem várias linhas de raciocínio, várias teologias diferentes. Você só não erra se o teu princípio for o Espírito Santo. Se o teu
teu princípio for intimidade com Deus. Se você for uma ovelha com um caráter totalmente submisso a Deus, você não vai se desviar e você não vai se deixar ser enganado se o teu caráter for submisso a Deus, se você for uma ovelha dele. A gente sabe disso. A gente vê tantos escândalos dentro da igreja. Por quê? Quantas coisas feias, absurdas, horrível que acontece dentro da igreja, que é vergonhoso. Por quê? Porque tem muitas pessoas que procuram igreja, e eu já vi um estudo sobre isso, muitas pessoas que procuram igreja porque lá eles sabem que as pessoas são mais fáceis de manipular. Eles sabem que lá eles vão ter controle sobre a vida das pessoas, eles vão ter domínio, eles vão poder ter pessoas para controlar. Eu anotei sobre transtorno de personalidade narcisista, que é um dos que mais rege dentro da igreja, né? É um transtorno sem preconceito, tá, gente? Mas ele afeta mais homens do que mulheres. Então, nós somos menos afetadas, nós somos menos narcisistas. Desculpa aí, brincadeira. Mas é um estudo. Que caracteriza por uma prepotência exagerada, falta de empatia, grande necessidade de admiração excessiva. Vê se vocês vão lembrando de alguém assim, sabe? Grande necessidade de admiração excessiva e de grandiosidade, de importância. Tende a estar completamente centrada em si mesmo. Ela é o rei do universo, o universo gira em torno dela. É preocupado com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza ou amor ideal. Tudo para ela tem que ser perfeitinho. Se acha especial, único, e que só alguém muito elevado, de um nível muito elevado, pode compreender ela. Nós somos todos ralés perto de uma pessoa desse tipo. Eu conheço gente assim. Cadê? Onde que eu parei? Pensa que tem direitos que os outros não têm. É um explorador em relações interpessoais. Tira vantagens de outro para atingir os próprios fins. Gente, isso daqui é o que mais tem dentro da igreja. É um explorador em relações interpessoais. Porque quer usar das outras pessoas para tirar vantagem e atingir aquilo que ela quer, aquilo que é para ela, aquilo que é benefício próprio. Não reconhece necessidades e sentimentos alheios, e é frequentemente invejoso, mas na cabeça deles é todo mundo que inveja eles. E tem atitudes arrogantes e insolentes. E aqui eu acho que eu marquei sobre os falsos profetas. E a gente tem que ser maduro o suficiente para estar preparado para lidar com esse tipo de gente dentro da igreja. Entende? Porque senão a gente vai não só viver passando de igreja em igreja, mas a gente vai ser dominado por esse tipo de gente. Fácil de dominar, assim, tipo, muito levada na conversa. Então, tipo, ele até fica muito atento com essas coisas. Por causa disso. Porque nem todo mundo tem essa percepção. Nem todo mundo consegue ver que tem gente que já bate o olho e já vê, né? Não, aquele lá é ovelha, não, aquele lá é lobo. E a gente tem que entender, e uma coisa que o pastor James prega muito, e eu tenho entendido muito, é que cada um tem o seu jeito. Cada um vem aqui, sobe no altar, e um é de unção, o outro é de palavra de ensino, o outro é de um jeito
diversidade, ela sempre vai ter no nosso meio. Só que tem que ter diversidade, não engano. E eu não vim pregar isso especificamente porque aqui tem isso. Mas eu vim pregar isso porque é uma coisa que tem me incomodado, porque a gente vê em todo lugar. Em todo lugar a gente vê isso acontecendo. A gente sabe de pessoas que, né, estava dentro da igreja ontem e fez coisas absurdas. Então, que a gente possa entender que o nosso caráter tem que ser transformado e que a gente tem que viver em obediência a Deus, para que Ele possa nos guardar, mesmo nos tempos de sequidão, mesmo nos momentos de chuva forte, mesmo nos momentos difíceis, sabe? Mesmo naquele momento que a gente estiver lá no deserto, ou mesmo no momento que a gente estiver cercado de lobos à nossa volta, que a gente possa estar com Ele para que Ele possa nos guardar. Eu queria ler só mais um versículo, 2 Timóteo, eu acho. Capítulo 3. O caráter só é transformado se a pessoa se quebrantar em obediência a Deus, em extrema obediência. E a palavra de Deus fala: sabe-se, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, caso vocês não tenham entendido, pessoas narcisistas, homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos e mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-se. O que eu queria dizer era isso, que a gente possa entender isso, sabe? Que a gente possa entender que, infelizmente, nem todo mundo que está dentro da igreja, e não é só na igreja, não é só na igreja evangélica, não é em toda religião, em todo lugar, sempre vão ter pessoas aproveitadoras, pessoas más, que vão querer usar daquelas pessoas boas para poder se beneficiar. Eu espero que tenha servido para vocês essa palavra, porque é o que Deus tem ministrado no meu coração, que a gente precisa ser mais atento com esse tipo de gente, que a gente precisa orar mais. E eu falo uma coisa, sobre o maldito homem que confia no homem, tanto no homem alheio como na própria força do braço. A única coisa que vai quebrar o poder desses lobos no nosso meio é a oração. Não tem outra coisa. Não é a gente se reunir para falar dessas pessoas, não é a gente se reunir e fazer um grupinho e falar, sabe? Tipo aquele negócio lá de corda, como que fala? Que fica uns lado e outros do outro. Cabo de guerra, sabe? Não é pôr essas pessoas lá do lado de lá e os bonzinhos do lado de cá e puxar, e a gente com a força do nosso braço, e aí a gente junta a igreja inteira e a gente junta todas as igrejas. Não. A única
essa situação é a oração. A igreja precisa orar. A igreja precisa se levantar em oração. Sabe, se a gente não se levanta em oração, se a gente não se levanta em intimidade com Deus, se a gente não busca a presença do Espírito Santo, se a gente não busca ser cheio do Espírito Santo, se a gente não busca ser diferente, se a gente não busca ter um caráter transformado, eu sempre falo isso, não adianta vir na igreja, não adianta vir na igreja e você não ser diferente, não adianta a gente estar dentro da igreja e a gente continuar sendo a mesma pessoa, a gente tem que se sondar todo dia, a gente tem que olhar para dentro da gente todo dia e ver o que está errado, porque Deus nos mostra o que está errado, Ele fala, a partir do momento que você conversa com o Espírito Santo, Ele vai te mostrar os teus erros, Ele mostra para mim, todo dia, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar naquilo, eu preciso mudar naquilo outro. Sabe, enquanto a gente não tiver um relacionamento sério com Deus, enquanto a gente não começar a levar Deus a sério, enquanto a gente não começar a levar o mundo espiritual a sério, não começar a levar a igreja a sério, porque isso daqui é uma coisa muito séria. Na gente, porque as feridas não ficam na gente, as feridas ficam naquela pessoa que nunca mais quer pôr o pé na igreja, naquela pessoa que acha que Deus é culpado porque Deus permitiu. Se Deus permitiu eu passar por isso dentro da igreja, Deus é culpado. Deus, Ele não me ama porque Ele permitiu eu passar por isso. Pessoa tem o privilégio de nunca ter passado por nada disso, mas consegue ter a empatia de pegar e falar assim, não, eu vou orar para Deus tirar o lobo do meio da igreja, ou eu vou orar para Deus repreender a força do lobo de dentro da igreja. Porque a força do lobo dentro da igreja, a força do lobo em cima do altar tem crescido todos os dias. Cada dia que passa, estão alimentando mais o ego dos lobos. Cada dia que passa, os egos estão sendo mais alimentados. E a gente acha que não precisa orar. Quantas vidas, quantas crianças que vocês acham que está sendo sequestrada agora, torturada agora, abusada, cortada para arrancar os órgãos? Quantas adolescentes, quantas mulheres, quantos homens? Quantas vidas estão sendo destruídas agora aí pelo tráfico? Sendo morto porque achou que vender droga ali na esquina ia render um dinheirinho bom. E aí ele acaba sendo morto. Quantas vidas que vou só ir nas ondas dos meus amigos, vou ali assaltar, vou ali fazer um furto e tá sendo morto. São vidas indo para o inferno. Vidas indo para o inferno. E a gente aqui sentado, esquentando o banco da igreja. E sem orar e sem se preocupar com isso. Porque isso não nos afeta. A não ser que morreu um da nossa família, isso não vai nos afetar.
isso não vai nos afetar, não é verdade? Só vai doer na gente se for com um filho nosso, ou com um irmão nosso, ou com um parente nosso. Gente, a gente não pode ser assim, a gente tem que ser ovelha. Jesus, ele se deu por todos. Jesus, ele não se deu pelo conhecedor da palavra altíssimo lá, que conhecia todo. Não, ele se deu pela prostituta, ele se deu pelos leprosos, ele se deu pelo ladrão, ele se deu por aqueles que ninguém achava que valia a pena. Ninguém achava que valia a pena. A única coisa que eu queria era que vocês pensassem de verdade no quanto a gente precisa ter um caráter transformado, no quanto a gente precisa ser mudado, sabe, no quanto a gente precisa voltar os nossos olhos de verdade para Deus e parar de se escorar nas pessoas e parar de se escorar na gente mesmo e orar, sabe, orar de verdade. Orar não só pelos nossos problemas não, mas orar pela dor dos outros. A dor que está levando as pessoas a se matar. A dor que está levando as pessoas a se matar de um jeito ou de outro, porque fica devendo droga aí para morrer. E é isso. Pode vir orar. Glória a Deus. Vamos ficar todo mundo em pé, quem puder, né? Quem tiver com criança, fica sentado. Fernando, uma canção pra gente. Fernanda, apaga a luz aí, por gentileza. Irmãos, eu quero que você fique bem à vontade. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Você que está em casa também. Sabe, medita em tudo isso que foi falado. A gente sabe que Deus está transformando o nosso caráter. Deus está trabalhando no nosso caráter. E só Ele tem poder para nos fazer pessoas melhores, pessoas que se colocam no lugar do outro. Só Ele tem poder para isso. Tu és meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença
eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos seus pés, a minha vida te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos seus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tem, totalmente teu. Tudo que sou, totalmente teu. Eu te amo. Aleluia. Espírito Santo, eu coloco diante de Ti nossas vidas. Irmãos, algo que a Pamela falou aqui, que realmente Deus tem falado muito comigo, é a respeito da questão da obediência. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente deixa de obedecer a Deus para obedecer pessoas. E muitas vezes também a gente deixa de obedecer a Deus para obedecer a nossa carne. Quando você tem uma vida de oração, o Espírito Santo vai te quebrando. E você consegue dizer não para obediência a pessoas que às vezes, muitas coisas que são nos direcionadas ou que estão acontecendo, está fora da vontade de Deus e daquilo que o Espírito Santo quer fazer em nós. E muitas vezes isso tem da nossa carne. E Deus tem falado muito comigo a respeito da oração da igreja. A gente sabe que tem lobo no nosso meio, e realmente o que vai blindar nossas vidas e blindar a igreja é a oração, amém? Saber a gente sabe, mas a gente precisa se posicionar em oração, amém? Pai, eu coloco diante de Ti nossas vidas e nossos corações, ó Deus. Pai, o Senhor tem liberdade de sondar nossos corações, de tirar, ó Pai, todos os ídolos de dentro dele, inclusive o ídolo de nós mesmos, ó Pai, de colocar a nossa vida, as nossas vontades acima da Tua vontade e acima do Teu propósito, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, continua trabalhando no nosso caráter, Pai. Nós sabemos que quanto mais oramos, que quanto mais aproximamos da Tua presença, mais enxergamos o quanto somos falhos, o quanto precisamos ser transformados, ó Pai. E eu te peço que o Senhor continue este mover, este trabalho no nosso caráter, Pai, para que a gente realmente venha ser uma cópia de Jesus aqui na terra, para que realmente a gente venha ser cada vez mais parecido com Jesus, ó Deus. Espírito Santo, que essa palavra que foi ministrada aqui essa noite venha mexer com nossos corações, venha mexer com nossas estruturas emocionais, ó Pai. Mexa, Pai, no nosso íntimo. Nós te damos a liberdade, Deus, do Teu agir em nossos corações, ó Pai. Vem levantar, ó Pai, ovelhas mansas como a pomba, mas quando for necessário, astuto como uma serpente, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Peço a Deus que o Senhor guarde a volta para casa de cada um que está aqui, Pai. Cubra-nos com Teu sangue, Senhor Deus. E continue falando conosco, Pai,
mesmo depois do culto, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Deus abençoe a todos. Lembrando a vocês que sábado tem culto de jovens aqui na igreja e domingo tem culto às 19 horas. Tchau, tchau, Deus abençoe e dá um abraço em pelo menos 5 pessoas antes de ir embora. E vamos dar um aplauso ao Senhor para encerrar. Glória a Deus. Como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer